Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se ainda você não é inscrito, se inscreva aí, faça o seu comentário, dê o seu joinha, dê o seu negativo, aquilo que você julgar que é melhor, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e outras pessoas possam conhecer esse Deus que você conhece. Nós estamos aqui para mais um. Conhecendo mais para poder viver muito mais a palavra de Deus e viver cada uma dessas promessas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, né? Para a nossa vida, em nome de Jesus. E nós convidamos a todos a divulgar também para as pessoas que podem ouvir, as pessoas que podem aprender mais desse Deus Todo-Poderoso a que nós servimos. Então venha conosco também, participando da radiovineyard.net, uma rádio por internet, uma rádio onde nós estamos colocando músicas de louvores 24 horas por dia, só de música, palavra, e que nós possamos sempre escutar as músicas até em outros idiomas, né? Nós temos muitos outros idiomas. Aí você vai lá na página, faz um cliquezinho lá no play, lá em cima no canto esquerdo da tela, e você vai começar a ouvir as músicas. E do lado, você tem aí o nome da música e também, né, a inicial do idioma que é. Então, você tem italiano, português, espanhol, muitas línguas para que todo ser que respire louve ao Senhor, não interessa onde esteja, onde tiver sinal de internet, aí vai chegar esse sinal e nós juntos, como corpo de Cristo, estamos aqui intercedendo pelo seu pedido. Então, se você tem um pedido, escreve aí para nós, conecta aí no WhatsApp, manda, clica aqui nesse link que tem logo em cima na tela, pedidos de oração, porque nós estamos aqui para interceder e juntos nós vamos aclamar a esse Deus Todo-Poderoso, que é Ele que pode fazer um milagre nas nossas vidas. Visite nossas redes sociais. Então, não tem desculpa de como se conectar conosco. Venha participar desse ministério que é de todos nós. O ministério que Deus nos deu para poder edificar o seu corpo de Cristo. E aí temos aí também que você pode participar, dando ideias, contribuindo. Vamos mudar vidas, vidas que querem ainda buscar do Senhor. Então, participe conosco. Venha juntos. E você é muito bem-vindo. E glória a Deus, porque já tem muita gente participando e devagarzinho nós estamos aí chegando com os microfones, com material para poder trabalhar, pessoas querendo contribuir, querendo trabalhar juntos para divulgar essa palavra. E em nome de Jesus, que nossos planos de uma rádio venham a estar logo sendo acontecendo, né? Em nome de Realizando, né? Jesus, realizando, é isso aí. 23 promete, estamos começando, então vamos correr, porque 23, se passar como 22, passou muito rápido. Então vamos trabalhar para o Senhor juntos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. É isso aí. Nós estamos aqui com o nosso quadro de pedidos de oração, né, onde nós intercedemos todos os dias por esses pedidos. O seu pedido está aqui. Se ainda não estiver, manda para nós. Então, a gente até colocou um quadrinho extra, né? Já tem um quadrinho novo Já ali, está ficando porque pequeno esse já está quadro. pequeno. Né? Mas glória a Deus, porque nós temos um Deus que responde, um Deus que faz milagres. E basta a gente viver estes milagres. Então, você e eu temos que estar vivendo esses milagres em nome de Jesus. Como seres humanos, nós queremos sempre fazer o melhor e sermos os melhores, né? Nós queremos ser notados e nós necessitamos, né? O ser humano necessita ser reconhecido. Queremos fazer sempre o melhor e achar que o nosso melhor é sempre o melhor. Mas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Mas quando buscamos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, certamente buscamos o que Deus deseja para a nossa vida. E hoje nós vamos falar de um tema que o Senhor traz para nós, que muitas vezes, como nós estamos começando o ano agora, nós fazemos planos e temos metas e queremos tanta coisa. E muitas vezes chega no final do ano e a gente faz um balanço e vê que
a coisa não aconteceu. Mas o Senhor, Ele quer nos falar hoje, né, de alguma coisa bastante interessante. Por que nós erramos? Os erros fazem parte da vida. Eu costumo dizer que só erra quem faz. Não que necessariamente você tem que fazer errado, mas se você errou porque você fez, é melhor do que você errar porque você não fez. O errar faz parte da vida. Nisso nós não temos dúvida. Nós não nascemos sabendo todas as coisas. Mas quando a gente busca Deus, nós temos a possibilidade de não errarmos. Oh, pastor, mas pode-se errar menos? Não, não. Eu estou dizendo de não errarmos. Né? Então, nós podemos ver, algumas vezes você já se perguntou por que nós erramos tanto? Por que a gente erra? Se errar é humano, como bem diz a expressão popular, errar é humano, mas por que alguns repetem os mesmos erros 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o mesmo erro? Erro em várias áreas. Erros são cometidos na criação dos filhos. Então, quando você cria o teu filho, pastor, mas esse é o primeiro filho, então o primeiro filho a gente não tem experiência. Tá bom, mas quando você erra no primeiro, no segundo e no terceiro, tem alguma coisa errada. Erramos quando nós administramos o nosso dinheiro, fazemos escolhas erradas de amizades. Muitas vezes erramos no nosso casamento, porque escolhemos a pessoa errada, erramos na nossa profissão ou na escolha dela. Nós vemos muitos profissionais aí insatisfeitos com a vida que leva, porque errou a profissão. Então, ele desejava, no seu coração, ele desejava fazer alguma coisa que era diferente daquilo que é a profissão dele. E muitas vezes nós erramos no nosso ministério. Erramos no nosso ministério pela omissão, erramos no nosso ministério pela comodidade, nós estamos cômodos no que fazemos e a gente não quer continuar, a gente não quer se arriscar. Então a gente fica cômodo. Mas você me perguntaria, mas por que isso? Por que isso acontece na minha vida? É só na minha vida? Bom, se fosse só na sua vida, estava fácil, mas é na vida da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas. A solução para esse problema, você me perguntaria, isso aí tem solução? Na verdade, tem solução. Pastor, então diz aí para mim qual é a solução. A gente pode minimizar os erros e maximizar os acertos. Depende somente de você. Você que nos acompanha nesse canal, você já deve ter ouvido nós falarmos muitas vezes que você tem que tomar a decisão. A decisão é só sua. Certo ou errado, a decisão é sua. Mas a gente não pode esquecer que as consequências da decisão também são nossas, não? As consequências das decisões são nossas também. E nós podemos ver, no capítulo 22 de Mateus, nós vemos Jesus vai passar por testes seguidos, onde iremos nos deter em 2 deles. Se você ler todo o capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22, você vai ver o texto sobre pagamento de impostos. Esse é o primeiro. É o primeiro deles, que foi feito pelos herodianos, um tipo de partido político que apoiava Herodes Antipas e os políticos de Roma.
tentando tentando jogar Jesus contra os romanos, contra a política de Roma. Eles levaram uma discussão diferente ao pagamento de impostos. Você lembra? Esse texto está lá em Mateus 22, de 15 a 22. Esse encontro ficou conhecido pela resposta de Jesus. E a resposta de Jesus foi, está lá em Mateus 22, versículo 21. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus, ele nos ensina que a nossa palavra ela deve ser sim, sim, não, não. Ele nos ensina aqui que o que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Ele nos ensina aqui que nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, nós devemos pagar os nossos impostos, ainda que sejam abusivos, ainda que seja o que seja. Então, independente do teu grau de cristianismo, nós devemos pagar os impostos. E aqui, os herodianos que queriam colocar Jesus numa saia justa, queria colocar Jesus contra a parede, queria simplesmente saber o que Jesus ia dizer, porque ele não trabalhava, ele não fazia declaração de imposto de renda, né? Mas ainda assim eles queriam que Jesus pagasse impostos. E Jesus fez o quê? Se você se recorda, Pedro pegou o peixe e da boca do peixe saiu uma moeda onde ele pagou os impostos. Segundo, o segundo teste que fizeram com Jesus foi sobre a ressurreição dos mortos, onde nós vemos lá em Mateus capítulo 22, versículos de 23 a 33. Eu recomendo que você leia todo o capítulo 22 de Mateus, para que você veja aí os 4 testes que fizeram com Jesus. Então, nós vimos o quê? Que esse segundo teste foi no mesmo dia. Vieram os saduceus, um grupo dentro da igreja. Presta atenção nisso. Um grupo dentro da igreja que não acreditava na ressurreição dos mortos. Uma problemática relacionada ao casamento, à ressurreição dos mortos e à eternidade. Visava confundir a Jesus e jogá-lo contra a lei de Moisés. A Bíblia diz que um certo dia, algumas pessoas que pertenciam ao partido dos saduceus, então veja que já existia uma ruptura, uma divisão dentro da igreja. Eles se aproximaram de Jesus. Os saduceus eram um grupo religioso constituído principalmente por famílias sacerdotais. Mas que não criam na ressurreição. Hoje nós temos grupos dentro da igreja ou grupos religiosos que não creem nas escrituras, que não creem em tudo que está nas escrituras. Por exemplo, se você vai ali em Atos 2, quando veio o Pentecostes, muitos grupos religiosos creem que isso ocorreu lá em Atos 2, que hoje isso não ocorre mais. Por quê? Porque existem muitos enganos, existe muita gente fazendo teatro da igreja, fazendo teatro do púlpito. Então, acabam caindo no descrédito. Então, essas famílias, ou esse grupo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Aí eles queriam colocar Jesus na parede. Isso significa que a maioria dos sacerdotes e até os sumos sacerdotes nos tempos de Jesus pertenciam a esse grupo. Eles eram formados por esse grupo. Naturalmente, era esperado que essas pessoas fossem profundas, conhecedoras das Escrituras. É isso que você e eu muitas vezes esperamos, que um pastor, que um líder religioso, que uma pessoa que tenha X anos de
de igreja, eles conheçam profundamente as Escrituras, eles tenham experiências com Deus, eles vivam a Escritura. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A gente vê aí muita gente disfarçados em cristãos, muita gente que se veste como cristão, se porta como cristão, mas não é cristão. Não conhecem a Bíblia, não vivem as verdades da Bíblia. É isso que a gente vê na prática, não é? A situação é essa. Então, a gente vê aqui Jesus falando em Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Isso Jesus estava falando para aquele grupo, para os saduceus, né? A gente vê que a prática era bem diferente, ou era completamente diferente da situação. É o que ocorre nos dias de hoje, onde pastores, líderes religiosos estão preocupados em politizar as Escrituras, os ensinamentos de Cristo. Onde nós vemos hoje muitos pastores e líderes religiosos trazendo a política para o púlpito, trazendo a política para o altar do Senhor. Onde nós vemos muitos pastores e líderes religiosos relativizando o Evangelho de Cristo, como se a gente pudesse relativizar. Olha, não é bem assim, as coisas não funcionam bem assim. Na verdade, a escritura, o que Jesus quis dizer, não é bem isso. É como se colocasse em dúvida que a palavra do cristão, que nós lemos na Bíblia, nas Escrituras, que tem que ser sim, sim, não, não, ele dizia, olha, pode ser sim, sim, não, não, ou mais ou menos. É como se, e é o que a gente tem visto hoje, é como se eles estivessem dizendo isto para você e para mim. Mas o que realmente significa errais por não conhecer as Escrituras? Vemos muitos pastores e líderes religiosos fazendo interpretações erradas do Evangelho de Jesus Cristo. Os saduceus tinham apenas o Pentateuco, eles só cuidavam do Pentateuco. Se vocês lembram, né, a gente já falou sobre isso, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Como eles criam que era uma escritura infalível e enxergavam os demais escritos do Antigo Testamento com um nível inferior. Eles não criam que o resto os demais livros do Antigo Testamento fizessem parte daqueles ensinamentos que Deus tinha deixado. Mas a doutrina que eles pregavam continha muitos erros. E o que a gente vê hoje, muita gente criando doutrinas falsas, doutrinas mentirosas, doutrinas de homens, onde muitos desejam ser ou creem que são mais importantes do que a própria Escritura. Um deles dizia respeito exatamente à questão da ressurreição. Uma dos ensinamentos deles, né? Eles negavam a ideia de que havia ressurreição e juízo final. E você pode até falar assim, pastor, mas isso é um absurdo. Pois é, eu concordo com você. Mas creia que hoje ainda existe denominações da linha cristã que ainda não creem na ressurreição. Não creem que vai haver um juízo. O que elas creem é que nos 45 minutos do segundo tempo, Deus vai mudar de ideia. Ou seja, tudo que ele escreveu sobre juízo final, tudo que ele escreveu sobre galardões, tudo que ele escreveu sobre pecado, ele vai falar assim, olha, me equivoquei, olha, eu errei, você desculpa aí, eu me confundi. As pessoas creem nisso, mas, na verdade, isso não vai acontecer. Então, eles se aproximaram de Jesus e eles queriam testar
Jesus contra essa doutrina que eles criam. Na verdade, aquele grupo de saduceus tinha o objetivo de ridicularizar a Jesus, de fazer com que esse ministério de Jesus fosse uma mentira e supostamente provar que seu ensinamento não fazia sentido, que o seu ensinamento era falso, que ele era um charlatão. Era isso que ele queria. Para isso, eles formularam uma história com base na lei do levirato. A lei do levirato está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, e eu deixo aí para você consultar na tua Bíblia. Ela dizia que se você tem um grupo de irmãos, se você ler todo o texto que nós vemos aqui do capítulo 22, você vai ver que eles citam isso. Se um irmão casou e a esposa não teve filho e esse irmão morreu, o próximo irmão tinha que assumir essa esposa para que ela tivesse filho, e isso eles contaram como um acontecido com 7 irmãos. Ou seja, depois do 7º irmão, essa mesma esposa também morreu. E aí a pergunta era, na ressurreição, de quem ela é esposa? Então, se você lembra que a gente fez um estudo aqui sobre a segunda volta de Jesus, nós vimos que os nossos corpos serão glorificados e nós não estaremos nesse corpo, né? Então, ali, no céu, a gente não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lembrança das coisas do passado. Então, eu creio que nós não vamos nos reconhecer. Por quê? Porque se eu for reconhecer as pessoas, eu vou sentir falta de pessoas queridas minhas que não vão estar lá. E se elas não estiverem lá, eu vou ficar triste. E se a palavra de Deus diz que no céu não haverá tristeza, na verdade isso, esse conceito que eu estou dizendo para vocês, isso é algo pessoal meu. Agora, não se detenha por isso, não fique preocupado com isso, porque isso são aquelas coisas que não são reveladas para nós, porque a gente não suportaria entender. Então, você fica com o teu conceito, eu fico com o meu, e eu não quero que você venha ter dúvida da eternidade com Cristo por causa disso. E aí, esses saduceus, eles trouxeram esse texto, né? Distorcendo as Escrituras. Eles trouxeram esse texto para Jesus, para que ele fosse colocado na berlinda, que ele fosse colocado lá em xeque. Curiosamente, os saduceus eram justamente os homens que naquele tempo deveriam ser os maiores conhecedores das coisas de Deus, mas eles viviam no engano, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Ainda hoje, essa é a realidade de muita gente. Muitos de nós não conhecemos o poder de Deus. Muitos de nós limitamos a Deus no nosso raciocínio, no nosso entendimento, no nosso intelecto, como se isso fosse possível. Multidões repetem o erro dos saduceus. Muitos vivem uma religiosidade vazia e desprovida da verdade. Uma religiosidade cheia de não pode, não pode, não pode, e longe do poder de Deus, longe da graça de Deus, longe da misericórdia do Senhor. Essas pessoas distorcem as Escrituras que tanto dizem conhecer. Aquela Escritura que eles acham que eles conhecem, né? Aplicando ao seu bel prazer para satisfazer seus conceitos humanos. Então, na verdade, as pessoas distorcem a palavra para que o seu conceito esteja acima da palavra.
para que a sua posição esteja acima. Consequentemente, essas pessoas falam de um Deus que definitivamente não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus revelado na Bíblia. Não é um Deus que quer agir na tua vida e na minha vida. As pessoas continuam a querer colocar Jesus contra a parede. E a gente vê que muitas pessoas, elas deixam esse texto de Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, de lado, e eles não querem viver isso. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Ok. Coisas que não nos compete conhecer, mas recebereis, aleluia, eu gosto disso. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Na verdade, muitos cristãos hoje querem receber o Espírito Santo, mas não querem ser testemunha. Muitos cristãos hoje querem os dons espirituais, mas não querem ser testemunhas. Muitos cristãos hoje querem a manifestação do Espírito Santo em suas vidas, mas não querem ser testemunhas. Então, queridos, por que erramos? Sabe por que erramos? Porque não conhecemos as Escrituras. Erramos porque nós não estudamos e não buscamos a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Por que nós erramos? Porque não conhecemos o poder de Deus. Nós queremos limitar o poder de Deus à nossa intelectualidade. Nós queremos limitar o poder de Deus nos aspectos físicos ou naturais. Nós queremos limitar o poder de Deus dentro das nossas caixinhas que, como nós somos limitados, nós queremos também limitar o poder de Deus. Por que nós limitamos o poder de Deus? Porque nós não temos fé. A fé que é o combustível para nós vivermos o poder de Deus, vivermos os milagres. A gente tem falado essa semana sobre milagres, né? Nós erramos porque nós não cremos em milagres. Não cremos em milagres porque nós não temos fé. E quando a gente não tem fé, na verdade, nós não cremos nesse Deus que nós falamos. Nós falamos de boca para fora, mas nós não vivemos. Nós não temos Ele dentro de nós. Nós não cremos no Deus e tampouco vivemos a sua palavra. Nós não vivemos a sua escritura. Nós queremos dar um jeitinho, como nós já falamos aqui, né? Muitas vezes nós pegamos um texto e esquecemos do contexto. Nós esquecemos de contextualizar aquilo que a palavra, o que a Escritura tem trazido para nós. Por que nós erramos? Nós erramos porque nós não vivemos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós erramos porque as nossas escolhas são erradas. Nós erramos porque os nossos objetivos são errados. Então, que você e eu, nesse ano que está começando ainda, estamos aí na segunda semana, nesse ano que está começando ainda, que você e eu possamos errar menos. Que você e eu possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, arraigados nessa palavra, aferrados nessa palavra, e que a gente possa viver, não a religiosidade do mundo, não a religiosidade das denominações ou das religiões, não a religiosidade de grupos que querem
manipular a tua vida e a minha vida, mas que nós vivamos a liberdade que somente a gente tem em Cristo Jesus. A liberdade que a gente só pode ter quando a gente vive esta palavra, quando a gente vive as Escrituras, quando a gente vive o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nos vemos na próxima quinta-feira, com um novo tema, com um novo estudo, e o Senhor vai trazer para nós. Se você tem algum tema que você gostaria que nós estivéssemos trazendo aqui, você pode escrever aqui embaixo, você pode mandar por WhatsApp, você pode mandar através da rádio, e nós vamos estar aqui estudando e buscando dentro da palavra aquilo que o Senhor tem para você e para mim. Não esqueça de estar orando por cada um desses pedidos. São pedidos de pessoas que muitas delas a gente não conhece, mas nós sabemos que faz parte do corpo de Cristo. Nós sabemos que se elas ainda não foram alcançadas por Jesus, nós queremos que elas sejam. Não é? Nós queremos ser testemunhas, não é? Tanto na Judéia, quanto em Jerusalém, quanto em toda Samaria, em todos os confins da terra. Que você e eu possamos ser estas testemunhas em nome de Jesus. Tenha aí um final de semana maravilhoso e te esperamos no domingo no nosso culto da família, onde nós vamos juntos louvar esse Deus que está fazendo milagres na nossa vida. A gente tem experimentado isso, né, Ney? Amém. A gente Sim, tem experimentado todos. isso, nós temos vivido isso, e se nós vivemos, você também pode viver. Vem com a gente. Vem com a gente viver os milagres do Senhor em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.